Porque na última aula, eu acho que eu gravei, isso aqui não aparece para mim no meu Google Drive. Sempre aparece no Google Drive, mas não aparece da última vez, não. Tá, então, a aula de hoje, gente, é o seguinte. Como a gente fez um estudo, avaliou, a gente conversou sobre as normas técnicas, sobre normas da BNT, normas da ISO, a gente entrou nesse mundo da normalização, normatização. O que eu pensei para hoje? Eu pensei em fazer o seguinte, de passar uma atividade para vocês. Essa atividade, ela vale 1 ponto. E ela tem 5 questões. São 5 questões discursivas. Por que eu escolhi questões discursivas? Para avaliar o entendimento de vocês. Às vezes, numa questão objetiva, a gente não consegue avaliar muito bem o entendimento da pessoa. Porque ela pode se confundir entre 2 questões e daí errar a questão totalmente, né? Porque só tem uma resposta certa. Mas numa questão discursiva, a gente consegue ver o quanto que vocês entenderam da disciplina, o que vocês estão abordando, qual é o ponto de vista de vocês. E isso é muito interessante. Quando a gente trabalha com normalização, normas, técnicas, a gente precisa ter um conhecimento, mas a gente precisa saber como a gente pesquisa e como a gente lida com uma norma técnica. Norma técnica, geralmente, a gente trabalha com o seguinte intuito. Ela não é obrigatória, mas por convenção e para facilitar para as pessoas, seus clientes, para os fornecedores, para todo mundo, a gente usualmente segue uma norma técnica. E geralmente, seguir uma norma técnica traz benefícios. Então, eu selecionei algumas questões para vocês avaliarem esse respeito. Então, é o seguinte, gente. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim. Ok. Então, essa atividade, vocês vão colocar, é igual a prova, vocês vão colocar o endereço de e-mail, o nome, que ela vai coletar o endereço de e-mail, e aí vão ter as questões. Cada questão eu coloquei como 2 pontos, porque 0 a 10, na verdade, só que vale, no caso, 1 ponto. Então, cada questão vale 0,2. É porque eu não consigo colocar números quebrados no formulário. Então, vocês vão avaliar 5 questões, que é a questão número 1. Com base nos objetivos da normalização, segundo a ABNT, escolha um dos objetivos e apresente argumentos acerca de sua importância. Tá, professor, mas que objetivos? Lembra da última aula que eu mostrei um ciclo colocando os objetivos e linkando alguns pontos ao lado? Lembra que eu postei na última aula, eu coloquei para vocês links da ABNT? Então, esses links são links que eu me baseei para a última aula. E aqui em objetivos, vocês vão ver a figura. Então, aqui tem os objetivos da normalização. Então, vocês têm esses objetivos. O que eu quero? Eu quero que vocês escolham um desses e justifiquem por que a normalização favorece, ou seja, por que a normalização traz esses benefícios, esses objetivos. Por exemplo, por que ela traz segurança? Por que ela traz eliminação de barreiras técnicas? Então, esses pontos que vocês vão levantar. Vocês vão pegar um deles e discutir sobre ele. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Questão número 1, beleza? Conseguiu entender? Tá, então vamos para 2, então. Na 2, gente, o que vocês vão fazer? Ó, vocês vão citar e explicar 2 situações onde a padronização de produtos contribui efetivamente para facilitar a vida do consumidor final. Na última aula, eu citei alguns exemplos de barreiras técnicas, de situações que, se não tivesse a padronização, ficaria muito difícil para a vida do consumidor. Por exemplo, a padronização faz com que eu tenha produtos que, apesar de serem diferentes,
serem de marcas diferentes, eles são compatíveis porque eu segui uma padronização específica. Então, vocês vão citar e vão explicar duas situações dessa, onde padronizar produtos facilita para nós consumidores, porque vocês são engenheiros, mas vocês também são consumidores. Então, o que vai facilitar a padronização, ou seja, a normalização dos produtos na vida do consumidor? Na questão número 3, gente, então vocês vão discorrer, ou seja, descrever com suas palavras qual que é a importância de uma empresa, instituição, obter uma certificação de empresas normalizadoras, seja a nível nacional, regional ou internacional. Lembra que eu mostrei uma pirâmide para vocês? Está até aqui, ó. Essa pirâmide. É muito interessante vocês consultarem até esse link da ABNT, porque ele explica bem sobre normalização. Essa pirâmide mostra os níveis de normalização. Então, uma empresa ela vai ter seus níveis internos. Mas eu quero que vocês expliquem por que uma padronização nacional, regional, ou seja, de uma instituição, por exemplo, o Mercosul, ou uma normalização internacional, como a ISO, por que, vamos olhar na questão novamente, por que você ter uma certificadora dessa, de empresas referências, de empresas normalizadoras, é benéfico? Qual que é a importância? Na verdade, é benéfico ou não é? Qual que é a importância disso, entendeu? Então, vocês vão ter que dar o ponto de vista de vocês, com base nos seus argumentos e na referência da BNT também, por que tem essa importância de ter, com base na nossa última aula também, por que tem essa importância de eu ter essa certificação. A quarta questão fala sobre as normas brasileiras, as NBRs, que é da ABNT. Elas são de caráter voluntário, ou seja, a empresa, a companhia, a instituição não é obrigada a segui-las. Porém, com base em seus conhecimentos, descreva se é ou não importante o atendimento dessas NBRs por parte das empresas. Então, o que eu quero aqui é que vocês pensem, levantem argumentos, situações, e por que é ou não é interessante seguir a norma brasileira. Detalhe que ela não se trata de uma legislação. Uma legislação é algo que é obrigatório. Uma norma brasileira é uma norma convencionada por pessoas da área. Então, vocês vão ter que abordar por que é importante segui-las. Ou, no caso, se vocês não acharem importante, por que não é interessante segui-las. Em todas as questões, vocês vão ter que, além de citar, de falar, vocês vão ter que justificar seus argumentos sobre o assunto. A situação 5 é uma situação hipotética. Por exemplo, o engenheiro, no âmbito do projeto de engenharia qualquer, não levou em consideração a norma técnica NBR 14.039, item 4.2.1.2, que aborda a previsão de carga de uma instalação elétrica. Beleza. Tem uma norma técnica que fala que como você faz a previsão de carga de uma instalação elétrica. Essa norma NBR 14.039, vocês até nem precisam dela para responder essa questão, mas eu vou colocar também ela lá no Classroom, caso vocês queiram consultá-la. Vocês vão ter que avaliar qual que é a importância de você seguir essa norma técnica e, principalmente, se isso pode implicar uma deficiência do projeto, ou seja, essa não consideração da previsão de carga, ou seja, a previsão de carga feita de uma forma diferente da norma, ela pode gerar uma deficiência no projeto, sim ou não. Então, vocês vão falar se isso pode implicar e por que isso pode implicar. Qual que é a relevância de eu não seguir ou seguir essa instrução normativa. Essa instrução normativa não, essa norma técnica, essa NBR. Então, vocês têm essas 5 questões. Essas 5 questões,
ela vai muito da avaliação de vocês, do que a gente viu na aula anterior, do que vocês vão consultar no site da BNT, e também do perfil de vocês, de como vocês tratam o ambiente de trabalho. Então, se vocês acham importante normalização ou não, como a gente abordou na última aula, vocês vão julgar essas questões, avaliar e vão responder elas de acordo com seus conhecimentos e de acordo com as referências da BNT e de acordo com o que a gente estudou em aula também. Então, vocês têm essas 5 questõezinhas, molezinha, para tirar um ponto na segunda bimestre e ficar tranquilo. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Professor, Sim? eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não entendi se isso tem que ser respondido agora ou hoje, até quando, como é que é? Não, vamos. 31 de outubro, tá, gente? Ah, tá. Se vocês quiserem responder agora, fique a gosto do cliente, né? Mas Não, é que vocês eu não. não tinha ouvido no começo, aí, por isso que eu estava sem saber. Não, geralmente eu não gosto de pedir para vocês responderem no mesmo dia, porque eu acho que às vezes a pessoa está em outro canto, está. E o Flávio está toda hora fora de casa, então ele nem sabe. Então, às vezes, não é tão fácil para vocês fazerem no mesmo dia. Beleza? Ok, professor. Parar de apresentar aqui, então, para a gravação.